Boa tarde, queridos amigos leitores. Mais um History Influencer. Hoje, a indicação de livro é do autor Drauzio Varela. Título do livro: O Exercício da Incerteza, Memórias. É médico, Brasil, autobiografia, Dr. Drauzio Varela. Autobiográfico, são memórias autobiográficas. Pelo que eu entendi, é o 15º da publicação. Dr. Drauzio Varela nasceu em São Paulo em 1943. Formado em medicina pela USP, trabalhou por 20 anos no Hospital do Câncer, foi voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, na Penitenciária Feminina da capital e hoje atende no Centro de Detenção Provisória do bairro paulistano de Belém. É autor de, entre outros livros, Estação Carandiru, 1999, que ganhou os prêmios Jabuti de não ficção e de livro do ano. Também foi o filme em que o Brasil assistiu com Rodrigo Santoro faz algum tempo. Ainda criança, foi em 1999 o livro. Ainda criança, Drauzio Varela testemunhou o grave abatimento da mãe. Sem partilhar das angústias dos adultos, cientes da possibilidade da morte, ele ficava orgulhoso da incumbência de chamar uma vizinha portuguesa que aplicava a injeção capaz de aliviar a dor materna. Talvez a experiência precoce do cuidado com o outro, sua avó paterna também padeceria pouco tempo depois. Tenha sido a raiz de uma prematura decisão de vida. Desde os 3 anos, quando perguntado sobre o que iria ser quando crescesse, o menino Drauzio respondia: médico. O vaticínio se cumpriu. Após uma rigorosa rotina de estudos, o adolescente foi aprovado em 2º lugar no vestibular de medicina na Universidade de São Paulo. A consciência das precárias condições de saúde do povo brasileiro, adquirida a partir das primeiras experiências no atendimento público, quase o levaram a seguir a carreira de sanitarista. Entre indecisões e alguns desvios de rota, o autor foi um dos fundadores do cursinho Objetivo. Drauzio, enfim, escolheu se dedicar à oncologia clínica, numa época em que a palavra câncer, carregada de preconceitos, era associada à morte inevitável. As certezas do jovem estudante logo se impuseram a dúvida e a insegurança, eternas companheiras da profissão. Drauzio descreve inúmeros momentos de impasse em sua carreira. Exemplo notável foi o caso em que, devido à dificuldade de importação do BCG injetável, em tempo hábil, arriscou administrar sua forma oral no tratamento de um melanoma, solução heterodoxa que surpreendeu pela eficácia. Os muitos episódios aqui narrados, como testemunho acerca da criação do SUS e dos avanços científicos na área da oncologia, são permeados de reflexões sobre a história da medicina e sobre as implicações éticas e filosóficas de sua prática.
Balanço da vida profissional de um médico que sempre ousou praticar a profissão fora do consultório. Este é o retrato íntegro de uma trajetória dedicada a um exercício de constante aprendizado. Temos o sumário, início do livro, com os termos, os assuntos abordados. O terno que não vesti, as origens, o menino doente, a avó espanhola, o colegial ateu, professor de cursinho, a maternidade, a culpa, sanitarista frustrado, pobreza, desnutrição, endemias, os anos de chumbo, Boanerges, a convocação, seu Oswaldo, a oncologia, a quimioterapia, projeto Genoma, prepotência, o SUS, estratégia saúde da família, os convênios, na União Soviética, medicina socialista, a bomba atômica, Instituto Karolinska, compulsões, o cigarro, no olho do furacão, a enfermaria, na rádio, na cadeia, o mundo do crime, a biotecnologia, entre cientistas, Projeto Rio Negro, os antirretrovirais, a ovelha Dolly, o coração de porco, crescei e multiplicai-vos, o médico doente, as enfermeiras, medicina no século XXI, doentes saudáveis, os males da alma, a internet, as mulheres, coisa de mulher, a dor alheia, a convivência com a morte, a ciência e a arte, o envelhecimento do médico e o epílogo, que é a pandemia, Covid-19. E ele encerrou o livro em março de 2022, São Paulo. A medicina não é uma ciência exata. Contracapa. Seu exercício está sujeito a fatores imprevisíveis que variam de paciente a paciente, tendo sempre a finitude humana no horizonte. Essa parcela do imponderável é matéria para o relato franco da experiência de mais de 50 anos de carreira de Drauzio Varela, oncologista, que se tornou nacionalmente conhecido como um dos primeiros médicos a utilizar os canais de comunicação de massa com o intuito de propagar informações sobre saúde e conscientizar para a importância de bons hábitos. O autor narra com franqueza e sensibilidade episódios de sua vida a partir do fio da medicina. Por sua prosa fluida, acompanhamos momentos críticos como a pandemia do HIV e a epidemia de tuberculose nos presídios em que atendia voluntariamente e outros celebrados com a bem-sucedida campanha de combate ao uso de drogas injetáveis no complexo penitenciário do Carandiru, a qual capitaneou na época. Suas memórias ultrapassam o registro biográfico ao fazer uma reflexão sobre a prática médica que figura nestas páginas, como arte que exige humildade, estudo, empatia e habilidade para atravessar os reveses do acaso. Dr. Drauzio Varela merece os nossos respeitos pela dedicação
incansável, sendo considerado uma das pessoas que mais contribuíram durante a pandemia da Covid-19. Só temos a agradecê-lo pela dedicação, pelo carinho, pela prestação dos serviços durante todos esses anos, pelos seus estudos, que não foram poucos. É uma pessoa que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Ao Dr. Drauzio Varela, o nosso abraço. Muito obrigada. Até a próxima.